Olá, bem-vindos. Estamos chegando com o Entre Linhas nessa quarta-feira na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Eu sou Eudes Figueiredo. Estamos chegando com as principais informações para esta quarta e os destaques dos nossos comentaristas, Divaldo Ceresini e Adolfo Padilha. A gente vai começar com o destaque do Divaldo Ceresini. Bem-vindo, Divaldo, seu destaque. Olá a todos, como sempre é um prazer enorme estar aqui. E o meu destaque vai para aquilo que, na minha opinião, é uma tragédia que está acontecendo, que é a retomada do governo lá do Afeganistão pelo grupo Talibã. Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão lá em 2001 com o propósito de exterminar esse grupo terrorista que abrigava outros grupos terroristas, né, responsáveis, por exemplo, pelos ataques de 11 de setembro. Em 20 anos não conseguiu fazer isso, até que ano passado o Donald Trump anunciou que retiraria os soldados americanos de lá e começou isso daí. Agora, neste ano, sob o governo Biden, nós vimos a tragédia acontecer. Eu acredito que as pessoas que realmente têm um pouquinho de discernimento não ficaram felizes com essa situação. Por outro lado, também a gente tem que entender que a paciência dos americanos com essa situação também estava já no final. O que nos deixa triste, muito mais do que o insucesso em combater o Talibã, em acabar com o Talibã, no meu entendimento, é a forma como os Estados Unidos acabaram saindo do Afeganistão e causando aquela situação tão trágica, né? Principalmente não conseguindo tirar todas as pessoas que contribuíram para a tentativa de redemocratização daquele país. Ao povo afegão, os meus sentimentos, o desejo de muita fé e muita luta para que consigam ter uma vida, ao menos, minimamente digna. Muito bem, vamos lá então para o destaque de Adolfo Padilha. Adolfo, bem-vindo aqui ao Entre Linhas, vamos lá para o seu destaque. Fala Eudes, fala Divaldo, fala a todos os amigos da TV Brasileira e também a Rádio Prudente News. Eu acho que o grande e bom destaque para a gente essa semana, dia 18, após 40 anos, vai sair, enfim, a ponte do Rio Mandaguari, né? Que beleza, que conquista do prefeito Ed Thomas, que fez a solicitação do apoio do deputado Mauro Bragato. E, enfim, essa obra vai acontecer. Uma ponte importante que ligação até de municípios como Regente Feijó, como Indiana, e que sempre foi uma novela, né? Todo mundo prometia e nunca aconteceu. E tá aí mais uma conquista da administração municipal, mais uma participação importante do deputado Mauro Bragato nessa reivindicação, atendendo aí a produtores que há tanto tempo solicitavam e pediam essa ponte, que realmente vai resolver um grande problema. Mais uma lenda que a administração municipal do Ed Thomas derruba. Mais uma conquista daquelas que estavam ali já que meio esquecidas, que ninguém nunca mais conseguiria. E um grande abraço também aos meus amigos são paulinos. Afinal de contas, o porco ontem, além de 3, deu uma lavada, né, Eudes Figueiredo? E olha só, em depoimento à CPI da Covid, na terça-feira, o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Silva Marques, confirmou que havia preparado um documento preliminar para discutir se as mortes por Covid no país haviam sido supernotificadas. Ele disse ainda que Bolsonaro recebeu o documento por um WhatsApp e acabou divulgando como se fosse oficial. Para os senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito, Bolsonaro cometeu crime de falsificação de documento. Muito bem, vamos lá. A gente começa com Adolfo Padilha. Adolfo, o Bolsonaro cometeu esse crime mesmo? Olha, nós vamos continuar falando de CPI, pelo menos agora eu tô feliz com a CPI. Já declarou que em setembro acaba. E nós não vimos aí o verdadeiro motivo de que ela foi criada, nós não vimos em nenhum momento os senadores suspeitos, que fazem parte da comissão da CPI, desse circo, chamar nenhum governador, nenhum prefeito que de fato desviou dinheiro da saúde, desviou dinheiro da pandemia, praticou corrupção ativa, e eles não chamaram ninguém para
esclarecer o consórcio Nordeste, por exemplo. Eles ficaram e estão o tempo todo cavando para tentar achar alguma coisa que envolva o presidente Bolsonaro. Não encontraram nada e o relator, que é o moralista, o maior exemplo de honestidade que nós temos nesse país, chamado Renan Calheiros, que já está com o seu relatório pronto desde o primeiro dia da CPI, claro que vai caprichar no relatório que vai ser aprovado, né? Marcamos o dia aí, 18/8, que eu já estou dizendo isso, eu e tanta gente, que com bom senso sabe analisar que isso aí foi só um palanque político com objetivo eleitoral. Essa CPI vai colocar tudo quanto é tipo de culpa no presidente Bolsonaro. Aliás, afinal de contas, foi para isso que a CPI foi criada. Quando o auditor do Tribunal de Contas, que está afastado e não poderia falar nada diferente do que ele falou, para que a situação dele não se complique, afirma que o relatório que foi divulgado pelo presidente Bolsonaro não era o relatório oficial, eles já falam que foi o presidente Bolsonaro que mudou o relatório, né? Eles não fazem nenhuma suposição que alguém entregou daquele jeito para ele, não, eles já fazem que foi o Bolsonaro que foi lá e já mudou. E as piruletas aqui do meu lado aqui vão ser aquelas piruletas do Circo de Soleil hoje, para tentar colocar isso na testa do presidente Bolsonaro, que eu me divirto quando eu ouço as cambalhotas que tem que dar aqui do lado para tentar envolver o Bolsonaro em algum tipo de corrupção desse tipo, ou em algum tipo de culpa pela morte que infelizmente nós tivemos durante a pandemia. E o Bolsonaro é um louco, né? Por quê? Ele alega que teve gente, sim, que morreu de outras causas e foi colocado Covid. Claro, ele é louco, eu não vi isso na internet, você não viu, ninguém viu, só o presidente Bolsonaro. Ele é louco falar um negócio desse. Imagina, onde aconteceu isso? Aqui na minha cidade aconteceu com um amigo meu. Só não trago ele falar na rádio porque ele não quer, senão ele falaria o que tentaram fazer com a mãe dele. Mas o presidente Bolsonaro é louco, né? Meu amigo aqui do lado também não ouviu nada, não falou nada. Vamos colocar a culpa no Bolsonaro, né? Então é por aí. Vida que segue, 2022 vai dar o que falar. Ok, vamos lá com o Divaldo Cerezo. Divaldo, me diz o seguinte, o Bolsonaro cometeu um crime de falsificação de documento? Olha, eu e o pessoal que está na nossa audiência, a gente vai ouvir diversas versões para essa situação, e especialmente as passadas de pano, né? Eu, sinceramente, não consigo entender como bom o propósito de alguém que recebe um documento por WhatsApp, e alguém de alto escalão do governo, né, que recebe um documento por WhatsApp e se presta a divulgar aquilo sem a verificação das condições em que aquele documento chegaram até ele, em primeiro lugar, porque está muito claro que não aconteceu isso pelas vias oficiais, o que daria credibilidade ao documento. Chegou um documento que se podia, não digo nem a questão de adulteração dele pelo próprio presidente, o que também pode ter acontecido, tá? Mas é realmente o compromisso que se tem com a verdade. Receber um documento cuja fonte não é possível comprovar, compartilhar aquilo lá com o Brasil inteiro, defendendo uma tese que vai contra aquilo que o mundo inteiro está fazendo com sucesso. Então, a gente precisa realmente pensar bastante sobre o que é aquilo que realmente contribui para o país e aquilo que só traz a oportunidade de se bater boca. Infelizmente, há bastante tempo, o nosso país tem sido palco de muita bateção de boca e pouco trabalho por parte dos nossos políticos para a construção de um país melhor. Eu espero que a população, que está cansada dos efeitos dessa bateção de boca, tenha consciência de que continuar elegendo esse tipo de gente não vai nos trazer uma solução. Nós precisamos eleger gente que realmente trabalhe, gente que construa solução. E vamos analisar só o passado recente. Nós tivemos uma tentativa de reforma trabalhista que foi um desastre, uma tentativa de reforma previdenciária que foi muito ruim também. Nós temos uma tentativa de reforma do imposto de renda que é terrível. Tudo isso acontece porque ninguém se preocupa em discutir, em construir soluções.
as pessoas têm se preocupado em bater boca, em atacar quem pensa diferente, em vez de tentar refletir sobre aquilo que está em pauta. O cidadão comum fazer isso, no meu entendimento, já não agrega em nada. Agora, um parlamentar, ou então um membro do executivo, se prestar, ficar batendo boca com todo mundo o tempo inteiro, só vai gerar a situação de praticamente caos que a gente está vivendo hoje. Muito bem, vamos lá para a nossa última notícia desse primeiro bloco. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, foi à Bolsa de Valores de São Paulo na última sexta-feira acompanhar mais uma rodada de privatizações no país. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários arrecadou 3 portos, ou melhor, arrendou 3 portos. Terminais para movimento de cargas em Santana, no Amapá, Fortaleza, Ceará e Salvador, na Bahia. Apenas a área do Porto de Salvador teve concorrência. Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto, Divaldo Ceresini. Embora naquilo que se refere à privatização, à venda de ativos, e nós temos diversos ativos que poderiam seguir por esse caminho, como, por exemplo, a TV Lula, né, promessa de extinção do atual presidente na campanha, não ter acontecido com a velocidade que a gente gostaria, apenas a BR Distribuidora foi, de fato, vendida. Por outro lado, diversos ativos que estavam nas mãos do governo federal e poderiam sofrer um processo de concessão, eles acabaram acontecendo, especialmente aqueles ligados à infraestrutura. E aqui está mais um exemplo disso. No meu entendimento, muito mais do que o valor que foi arrecadado com essa operação, nós devemos valorizar aquilo que vem como efeito desse processo de concessão ou de arrendamento, como foi o caso desses portos, que é o investimento e principalmente a gestão por quem realmente entende e o fim dos cabides políticos existentes na gestão desses ativos, desses portos. A gente espera que esse trabalho continue cada vez com mais velocidade para que a gente possa, de um lado, diminuir os custos e diminuir as mamatas, preferencialmente acabando com elas, e, de outro lado, dando mais eficiência e oportunidade para a iniciativa privada implantar o seu trabalho e, com isso, a gente ter um melhor desenvolvimento econômico e uma geração de emprego e renda. Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto aí das privatizações, vamos lá com Adolfo Padilha. Enquanto a turma da piruleta fica quebrando a cabeça, meu amigo Eudes Figueiredo, dando saltos mortais, triplo, para tentar desmerecer as boas ações do governo federal, tá aí. 3 portos já privatizados, mais 3 portos, né? Com leilão que foi realizado. A economia e a estrutura governamental, porque isso faz parte da estrutura governamental. Quem aposta e compra, investe no Brasil, está acreditando no presidente que eles estão enxergando e no governo que eles estão enxergando, que não é esse de barrinha nos olhos, que só quer enxergar a coisa errada, porque também não é um governo perfeito, mas eles só querem enxergar a coisa errada. Então eles não conseguem convencer quem realmente mexe com o dinheiro, quem realmente quer pegar o seu dinheiro e colocar em lugares que falam, opa, aqui vale a pena, que o trabalho está sendo feito de forma séria. Ou será que eles acham o quê? Que os caras investem aqui por quê? Porque é lindo, maravilhoso? Não. Estão investindo no Brasil da forma que estão investindo, porque estão vendo que o governo tem caminhos sólidos para percorrer. E só não foram mais percorridos ainda por causa da politização que virou ser contra o Bolsonaro pensando só em eleição. Politizaram tudo que ele faz. É Senado, é Câmara, é STF, todo mundo, todo um establishment, todo um sistema querendo derrubar o governo, independente se ele está fazendo bem ou se ele está fazendo mal. Independente se está certo ou está errado. O que irrita eles é ver a popularidade do presidente Bolsonaro, a grande possibilidade dele ganhar o ano que vem já no primeiro turno, né? A grande possibilidade dele já ganhar no primeiro turno. Então, pau no governo Bolsonaro. Mas está aí. Quem realmente aposta no dinheiro e não rasga dinheiro, e não é louco, e não se deixa levar por essas narrativas dos nossos amigos do Circo de Soleil, que fica aí dando cambalhotas, cambalhotas e cambalhotas, aplica o seu dinheiro no Brasil. Simples e fácil de entender. Por quê? Porque vê
que o governo tem caminhos sólidos, decisões sólidas e muita transparência aonde quer levar o futuro do nosso país. Ok, é isso aí. Encerramos o nosso primeiro bloco. Se me permite interromper, a gente acabou falando aqui de concessões do governo federal, mas é importante a gente lembrar que nos municípios também existem diversas oportunidades para isso. Presidente Prudente, por exemplo, tem a Cidade da Criança, que pode ser concedida para iniciativa privada. Está faltando muito pouco para isso. Está faltando, segundo as últimas informações, terminar algumas fossas. Existe o Balneário da Amizade, existem diversas oportunidades de se fazer isso aqui em Presidente Prudente, mantendo-se a gratuidade do acesso, é importante a gente dizer. Muito bem, ótima ideia. Bom, é o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com mais para você aqui no Entre Linhas na TV Brasileira e na Prudente News 1070. Muito bem, já estamos de volta na Prudente News 1070 e na TV Brasileira. Olha, vamos lá para mais duas notícias que são destaques aqui no Entre Linhas, os bastidores da informação. Olha, saiu no site G1, no caderno de política, a Procuradoria-Geral da República concluiu em 2 pareceres enviados ao Supremo Tribunal Federal que o presidente Jair Bolsonaro não cometeu crime ao aparecer sem máscara e gerar aglomeração em eventos públicos, como uma manifestação dos motociclistas em seu apoio no Rio de Janeiro e um ato de governo no Rio Grande do Norte. As manifestações são assinadas pela subprocuradora Lindora Araújo e foram enviadas em resposta aos 2 pedidos de investigação feitos pelo STF. E essa acusação aí de que o presidente teria cometido crime foi feito pelo PT. Muito bem, vamos lá com Adolfo Padilha. Adolfo, pois é, o Jair Bolsonaro foi inocentado nesse caso aí, segundo, né, a Procuradoria. Sobre esse negócio das máscaras, sobre esse negócio da subprocuradora dizer que não tem estudos científicos, realmente ela não está tão errada, né? Durante a pandemia, em fases mais complicadas da pandemia, foram abafados estudos que não adianta colocar qualquer mascarinha na boca, não. Tinha que ser máscaras específicas, né? Agora, o que eu vou dizer aqui é o seguinte, o pau que bate em Chico, bate em Francisco, ou vice-versa, ou não, não é? Então, as piruletas, hoje eu tô falando muito em piruleta, né, Eudes? Mas não é, que é tanta piruleta, cara. Pelo amor de Deus, mas é muita piruleta, né? Vamos fazer disso, nossa senhora, outro tema, se puder, vamos discutir isso a semana toda. Olha, o que eu tenho para dizer é o seguinte, as pessoas têm que deixar de ser hipócritas, as pessoas têm que deixar de ter duplo padrão. Aqui eu tenho responsabilidade com a informação. Essa semana, mesmo ontem, anteontem, eu disse aqui, a flexibilização ela está aumentando. Nós tivemos a flexibilização liberada tempos atrás, enquanto os números e os índices de internação continuavam altos da mesma forma quando fizeram o lockdown. Onde está a explicação científica para isso? Onde que está a justificativa científica para isso? E a turminha da piruleta não cobrou de ninguém essa explicação científica. Ora, você deu lockdown com X% de ocupação de UTI, passado um determinado tempo, o X% continua a mesma coisa e agora está flexibilizando. Então só estou dando isso como exemplo. Como eu disse, a flexibilização está aumentando, mas você não deixa de tomar seus cuidados. Você não deve deixar de tomar a sua vacina, mas sempre ouvindo o teu médico. Você não deve deixar de seguir alguns protocolos de segurança, porque o vírus ainda existe, o vírus ainda contamina. E vai chegar o momento, que não é agora ainda, porque tem muita gente distraída com muita coisa, que nós vamos começar a questionar, por exemplo, a China, que com bilhões de moradores, alega que apenas 83 mil pessoas morreram com o vírus que ela lançou no planeta, que saiu do laboratório dela. Isso ainda, lá na frente, num futuro não muito longe, nós vamos questionar aqui muita coisa e eu vou ver muita gente com vergonha de continuar defendendo o que defendeu aqui durante a pandemia. E não muito longe de mim aqui não. Vou ver muita gente que nem piruleta vai adiantar para dizer o que disse aqui durante essa pandemia, né? Então, eu não entro na questão da máscara. Eu uso máscara
por exemplo, por uma questão de respeito social. Se eu convivo com muitas pessoas que acham que usar a máscara realmente pode causar uma maior segurança, não sou eu que vou ser o contraponto disso. Mas não vou deixar de fugir dessa discussão de que muito foi dito, muito foi falado, mas o pior de tudo foi pessoas banalizarem a esperança, a tentativa de tentar salvar vidas. Isso sim matou muita gente. E estou falando aqui do tratamento preventivo, exatamente, do tratamento preventivo, que antes de nós começarmos a vacinar, já tinha milhões de pessoas salvas do Covid. Seja ele qualquer tipo de tratamento que foi feito, ele era preventivo. E teve gente aqui que levantou bandeira e até fez gracinha que tomava água com açúcar. Aqui eu estou dormindo de consciência tranquila. Ok, Adolfo Padilha, vamos lá então com o Divaldo Ceresini. Divaldo, a Procuradoria da República não viu crime nenhum nas atitudes aí de aparecer sem máscara e gerar aglomeração pelo presidente, né? Como é que você vê? Olha, realmente a PGR, sob a gestão do Aras, não tem achado muitos crimes, né? É sempre importante a gente lembrar que quando o Augusto Aras foi indicado e assumiu a Procuradoria-Geral da República, ele disse que era necessário acabar com o lavajatismo e voltar ao bom e velho combate à corrupção. De lá para cá, a gente viu muita gente que havia sido presa pela Lava Jato ser solta. Nós também vimos o desmonte da estrutura da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República, tal qual o governo Temer já havia feito na Polícia Federal. Então, nós percebemos com isso que não existe, pelo menos é a visão que eu tenho dessa situação, um compromisso de se realmente combater de maneira efetiva os crimes que são ou que ocorrem principalmente pelas autoridades do país, né? Que a autoridade deveria ser o povo, mas infelizmente esse papel ele é usurpado pelos nossos representantes. Então, nesse sentido, né, está plenamente coerente com as atitudes da Procuradoria-Geral da República esse tipo de parecer. Goste ou não goste, são eventos de campanha que o presidente está fazendo. E ele está, além disso, sim, desrespeitando regras sanitárias que se provaram eficazes no mundo inteiro no combate a essa pandemia que a gente vive. Sim, isto atrapalha a retomada das nossas atividades, isso atrapalha a saúde, isso custa vidas. Tem gente que não reconhece, tem gente que passa pano. Paciência. O fato é que esse tipo de evento não contribui em nada para a retomada do país. Pelo contrário, gera um péssimo exemplo que não deve ser seguido. Muito bem, vamos falar agora das eleições do próximo ano, 2022, tão falada nos últimos dias, né? E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, pediu ao ministro da Defesa, o general Braga Neto, que indique um representante das Forças Armadas para participar da Comissão de Transparência das Eleições. A criação desse grupo é uma das medidas anunciadas pelo TSE para ampliar a transparência das urnas eletrônicas de primeira geração utilizadas nas eleições brasileiras desde 1996. Vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Será que vamos ter transparência, então? Desse jeito fica bom aí para os governistas também? Barroso, agora ele está dizendo aquilo que todos nós estávamos dizendo há 2 semanas atrás. Por que então ele lutou tanto? O Barroso precisa explicar por que ele foi um ativista político de bandeirinha contra auditar o voto. Não adianta agora ele ficar fazendo essas médias. Ele só está demonstrando que nós estávamos certos e ele mais uma vez estava errado. Agora ele quer militares para a comissão eleitoral. Né? A semana passada ele declarou que vai abrir novos procedimentos de maior segurança. Ô ministro, o Supremo, ministro, o que a gente quer é o voto auditável. Ninguém vai cair nesse seu discursinho agora. Esse teu discursinho só está servindo para mostrar para a gente que nós estávamos certos. Que você sabe que a urna não é 100% segura. Que você sabe que você pegou essa bandeira de contra o voto auditável para contrariar um presidente que tira as máscaras de vocês todos os dias. E pior, com apoio popular.
Se fizer de novo uma pesquisa que foi feita há tempos atrás, onde 90% das pessoas não acreditavam no STF, hoje é capaz de dar mais de 90 pessoas. Então isso que incomoda. Agora, Barroso querer colocar militares na comissão, você que está me ouvindo aí, é mais um sinal de que nós estávamos certos e eles estavam errados. Ponto final. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha falou, agora é hora do Divaldo Ceresini. Divaldo, me diz aí, você acha que esse tipo de medida aí vai deixar satisfeito o pessoal no Planalto? Não vai, né? Não vai. Como eu sempre tenho dito, eu acredito que essa pauta, que é tão importante para o povo brasileiro, ela não é utilizada pelo governo como uma pauta do povo, e sim um mote de campanha, né? Haja vista todas as atitudes que foram tomadas pelo governo nesse sentido. Eduardo Bolsonaro viajando nas vésperas da votação disso em plenário, algo que ele deveria estar aqui articulando para que houvesse a quantidade mínima necessária de votos para que isso fosse aprovado. Um debate sério, não aquela palhaçada que aconteceu de discussão desses temas, e aqui eu vou registrar novamente, para quem ainda não se atualizou, a proposta do Felipe Barros, deputado, que foi votada na comissão, ela previa uma urna para cada cargo em disputa. Ela previa a abertura das urnas na própria sessão eleitoral. Portanto, você imagine as áreas dominadas por facções criminosas, como que seria essa contagem. E, para finalizar, ele previa que a contagem ela seria exclusivamente pelos votos nas cédulas. A urna serviria somente para registro. E agora, pasme, essa contagem das cédulas em papel ela seria de maneira eletrônica, portanto, sujeito aos mesmos problemas que ele coloca no relatório dele. Esse relatório é a prova cabal de que não existiu em nenhum momento a vontade de se construir esta solução. Nós precisamos de seriedade, nós não podemos continuar reféns de gente que trata tudo como campanha política. Este é o momento daqueles que foram eleitos lá em 2018 exercerem o seu mandato e defenderem os interesses da sociedade brasileira e não continuar preocupados em se reeleger em 2022, como a gente vê. Acabou de se eleger, já está preocupado com a reeleição. Precisamos tirar esse tipo de gente da política e construir um debate sério em torno daquilo que realmente é relevante para a sociedade. Muito bem, eu quero agradecer aqui o Divaldo Ceresini, Adolfo Padilha, estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Muito obrigado a todos. Nós voltamos pela TV Brasileira e pela Prudente News 1070 nos nossos horários habituais. Grande abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro. Valeu!